Muito bem, começamos agora o nosso primeiro livro, o livro Viva Antes que Você Morra, do Daniel Kolenda. Eu vou ler o prefácio agora do reverendo Reinhard Bonnke, e esse livro ele tem o objetivo de despertar e viver a vontade de Deus para a tua vida. É um livro que vai falar muito sobre propósito, muito sobre a vontade de Deus para a sua vida. Vamos começar com o prefácio? Bora lá. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A história avança pela vontade de Deus. Tudo permanece sob a sua autoridade definitiva. O universo e história funcionam como ele os criou para funcionar. Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso significa que temos o poder de escolha, de decisão e de direção. A nossa vontade é independente, é livre. O propósito de Deus foi que os homens e as mulheres escolhessem andar com Ele. Deus nos projetou para refletir a sua maravilhosa natureza. E a Bíblia afirma que Deus é amor. Veja isso em 1 João 4,8. Deus criou Adão à sua imagem, com o potencial de tornar-se semelhante a Deus em caráter por escolha, não por força. Deus não deseja coagir as pessoas a amar, moldá-las para que sejam incapazes de odiar ou resguardá-las mecanicamente de serem egoístas. Ele queria que o homem exercesse a sua livre vontade e escolhesse o seu caminho. Deus pretendia que os homens usassem o livre-arbítrio como um dom para governar a terra em seu nome. Se usado de maneira errada, esse livre-arbítrio poderia ser perigoso. Adão se tornou vítima do seu próprio poder de escolha. Escolheu o contrário da vontade de Deus. A vontade de Deus e a vontade do homem colidiram, criando um mundo caído e injusto. Essa é a essência do que chamamos de pecado. É a tensão entre o Criador e as suas criaturas. Agora, vivemos dentro desse conflito, entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Pessoas, veem-se diante desse enigma. Se a vontade de Deus é suprema, como podemos ser livres? Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, como o futuro pode ser transformado pelo nosso livre-arbítrio? Para alguns, na verdade, não temos livre-arbítrio. Outros vão dizer que nada é livre. Não importa o que aconteça, Deus escolhe e determina. Isso é chamado de fatalismo. Muçulmanos, segundo eles, cada destino está fixado. Pessoas se debatiam para saber como a vontade de Deus podia coexistir com o livre-arbítrio da humanidade. O próprio Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio. E a maneira como ele opera a sua vontade ao lado da liberdade do homem não é problema para ele. Isso só é problema para nós, porque não podemos ver todo o tempo e a eternidade de uma vez como ele pode. Deus é perfeito e cheio de alegria. E a sua vontade está por trás da criação enquanto ele opera os seus propósitos. Ele está movendo a história pecaminosa em direção à sua perfeição e felicidade sem pecado em Cristo. A vontade de Deus é trazer toda a criação de volta à gloriosa harmonia com o seu Filho, Jesus. Jesus reinará como Rei dos Reis. Isso significa que o seu conselho prevalecerá. A sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor governarão e permearão tudo na terra. Ansiamos pelo dia quando a vontade de Deus seja feita perfeitamente, assim na terra como no céu. Veja em Mateus 6,10. Entretanto, a vontade de Deus não está sendo feita perfeitamente em toda a terra. Jesus até declarou que teria salvado Jerusalém, mas o povo não quis deixar que ele o fizesse. Mateus 23:37. Foi por isso que ele nos ensinou a orar, para que a sua vontade fosse feita na terra. Sabemos qual é a sua vontade, porque ele a revelou a nós. Deus não a mantém em segredo. Ele revelou a sua vontade a nós em sua palavra. Veja em Romanos 11:33. Ele veio ao nosso mundo e se abriu à inspeção e à investigação. Entrou em um relacionamento conosco por intermédio do seu Filho e nos mostrou os seus planos na sua palavra. Paulo disse: em toda sabedoria e prudência, ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Efésios 1, do 8 ao 9. O verdadeiro Deus não deseja que a sua vontade continue sendo um mistério para nós,
mas Deus nos permite liberdade de escolha. Alguns falam que Deus tem um plano e um projeto detalhado para cada vida. Essa ideia está disseminada. Esse pensamento fez com que muitos cristãos se sentassem e não fizessem nada, esperando que Deus revelasse o seu plano específico para eles. Sim, Ele nos guia, mas somente à medida que estamos nos movendo. Ele dirige os nossos caminhos e não os caminhos dele. Ele respeita a nossa vontade. Se chamasse um bombeiro para fazer algum trabalho e ele fosse à sua casa fazer o trabalho dele, você não diria a ele qual o trabalho que precisa ser feito? Ou você ficaria em silêncio e deixaria que ele adivinhasse todos os dias que ele aparecesse? Alguns se perguntam por que Deus não responde às suas orações. Ele lhes mostra qual é a sua vontade exata para suas vidas. Não percebe que já podem estar fazendo o que Deus quer. O que Ele realmente quer é que sejamos como Ele, que amemos como Ele e sirvamos como Ele, onde quer que estejamos. Deus nos mostrou a sua vontade. Agora, Ele quer que nos levantemos e façamos a sua vontade, trabalhando para Ele e com Ele. A vontade de Deus é boa, é sempre boa vontade. Está sempre ansiando o eterno bem-estar das pessoas e sempre produzindo bons frutos nas vidas que tocamos.